Que a verdadeira paz do Mestre Jesus chegue até você e toda a sua família. Amém? Gostaria de ler alguns versículos da Bíblia, a qual o contexto da época é o contexto de Sodoma e Gomorra, que são duas cidades que foram destruídas pelo fogo por causa da sua grande corrupção, da sua grande imoralidade sexual, lá na antiguidade. Então a palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 5. E o Senhor Deus viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente mal. Então Deus viu que a maldade na terra era muito grande e ele veio para destruir a humanidade, veio para destruir pela água. E mais à frente aqui a história conta que Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus veio para destruir a humanidade e ele de fato destruiu, mas ele poupou Noé. Agora, por que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor? Porque a palavra de Deus diz que Noé era reto, Noé praticava a justiça, Noé era obediente a Deus. Noé foi uma grande exceção aqui. Noé era temente a Deus, andava com Deus, tinha fé e acreditava na salvação. Então Deus destruiu a humanidade, mas poupou Noé. Amém? E eu gostaria de dizer que a palavra de Deus diz que a terra vai ser destruída novamente, o mundo todo será destruído. Vamos ler o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 10 a 12. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nelas há serão queimadas. Então a terra vai ser destruída novamente. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Como eu e você deveis ser? A palavra de Deus já dá a resposta, né? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu e você devemos ser pessoas que vivem em santidade e piedade. E aí continua no versículo 12, ó. Continua em santidade e piedade, que devemos ser, aguardando e esperando ansiosamente a vinda de Deus. Ok? Amém? Então, irmãos, o mundo será destruído novamente, mas eu estou aqui justamente para falar das boas novas, para dizer uma excelente notícia para todos. A palavra de Deus, ela diz em João, capítulo 3, versículo 15, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio de Jesus Cristo. Então, irmão, se você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você garante a morada celestial. É a promessa de Deus para a minha e a sua vida. Crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Crê em Jesus, que veio ao mundo, morreu na cruz por mim e por você. Crê que Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Então aqui a palavra de Deus diz: crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e você vai garantir a morada no céu. E o versículo 18 diz assim, ó: quem nele crê não é condenado,
mas quem não crê já está condenado. Então, amados irmãos, vou contar uma rápida história para vocês. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi preso junto com Silas e aconteceu algo aqui, ó, Atos capítulo 16, versículo 30. Levando-os para fora, o carcereiro levando Paulo para fora, que havia sido preso, disse, o carcereiro perguntando, Senhores, o que preciso para ser salvo? O apóstolo Paulo respondeu, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvo. Amém? Assim como Noé creu, ele recebeu a salvação, ele e sua família. Claro, a salvação é individual, mas quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você com certeza vai falar dessas boas novas para a sua família. Amém? Agora, irmãos, um verdadeiro salvo por Jesus Cristo, ele muda de atitude. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma pessoa que verdadeiramente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, uma pessoa que verdadeiramente creu em Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ele muda de atitude. Por exemplo, ele evita os palavrões. Por exemplo, ele passa mais a ler a palavra de Deus e muitas outras coisas. Nem a motorista, eu te amo. Te amo, brasileiro! Ajuda, gol! Aqui é centro! Brasileiro!